sobre o desafio das gerações. E agora eu estou falando de gerações, eu estou falando de faixas etárias, idades. Por exemplo, o Cocóia está aqui hoje mais uma vez. Quando eu era criança, o Cocóia tinha esse mesmo rosto. Não mudou nada. Só a barba que envelheceu um pouquinho, né? Está branca. Mas a japonesa séria também ficou comigo, minha barba está branca também. Que bom que o povo que está no YouTube assistindo não consegue ver. A nossa câmera Woman não vai dar um zoom. Irmãos, eu acredito plenamente que cada fase da vida é uma fase de tentações e de vitórias particulares. Nós temos tentações e vitórias particulares. Eu acredito que a vida humana é feita de fases. Interessante, para falar de fases, a teologia chegou a dizer também que a história da humanidade foi dividida em algumas dispensações, que havia uma dispensação, um tempo, e hoje nós estamos vendo um tempo específico. Alguns dizem que é o tempo dos gentios, outros chamam de tempo da graça, porque é um tempo em que eu e você podemos vir a Jesus, nos afastar de Jesus, até o juízo final, o tempo da graça. É a tentativa de dividir a história do homem, teologicamente falando, em tempos. Mas quando eu olho para a vida humana, para a minha vida e a sua vida, eu acredito que quando eu e você nascemos, quando eu e você fomos crianças, nós estávamos submetidos a algumas tentações e também algumas vitórias específicas. Creio que quando nós chegamos na adolescência, estávamos submetidos a algumas tentações e vitórias específicas. Creio que quando nos tornamos jovens, estávamos submetidos também a tentações e vitórias específicas. Quando estávamos na véspera do nosso casamento, a mesma coisa. Quando completamos 30 anos, a mesma coisa. Eu não sei você, mas há 10 anos atrás eu me casei com Cíntia e eu me lembro, eu estava vivendo naquele momento, era ano de 2001, e eu me tornei pastor naquele ano. E no primeiro sermão que eu preguei na igreja, uma moça se converteu via do satanismo. E foi uma luta terrível todo aquele processo. Eu tenho algumas ovelhas que estão comigo até hoje, que estão aqui e lembram disso que eu estou falando. Então, em 2001, eu estava terminando o seminário, com uma irmã manifestando demônio. Era um ano em que eu estava me casando e ainda virando pastor. Foi um ano de muitas tensões. Me lembro que na semana do casamento eu bati com o carro. No dia do casamento bati também. Eu percebi que aquilo não era apenas uma coisa emocional. Havia uma força, alguma coisa maior do que eu. Eu me lembro que eu estava no seminário na ponte, eu dormi no carro. Na ponte, vindo de lá para cá. E tenho percebido na vida de muitas pessoas que quando estão prestes a se casar, algumas lutas específicas começam a acontecer. Creio que Deus tem um plano bom e maravilhoso. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Mas a Bíblia também diz que o diabo anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E às vezes na véspera do nosso casamento a gente começa a ter uma crise familiar. Na véspera do casamento a gente começa a ter um problema que a gente não tinha. O que é isso? É um plano satânico para que as coisas comecem mal. O diabo conhece os princípios espirituais. Há um texto em Provérbios que diz que quando uma árvore cai, ali ela fica. E eu acredito que nesses momentos da vida, quando nós começamos mal, é óbvio, irmãos, que o poder de Cristo nos liberta de tudo. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós não precisamos fazer um encontro para sermos libertos. Nós não precisamos falar em línguas para sermos libertos. Nós não precisamos entrar no coral para sermos libertos. Nós não precisamos virar membro da igreja ou nos batizarmos para sermos libertos. Nós apenas precisamos do nome, do sangue e do poder de Jesus. Mas há algumas coisas difíceis de saber, que se impregnaram em nossa vida, e se você parar para observar, em momentos de transição. Nessa noite, eu quero te levar a uma viagem, para que você nos lembremos da nossa infância, para que você nos lembremos da nossa adolescência, para que você nos lembremos da nossa juventude, e para que você nos lembremos dos nossos 30 anos. Eu acredito que Deus tem um plano para essas idades específicas que eu quero conversar com você na Bíblia. Senhoras e senhores, estamos conversando hoje sobre o desafio das gerações. Tendo dito isto,
Abra sua Bíblia em Gênesis 17. Vamos ver alguns textos da Bíblia. Gênesis 17. Todos acharam? Gênesis 17, Deus está fazendo um pacto com Abraão. Gênesis 17, a partir do verso 9, é um plano de Deus. Deus está fazendo um plano, um pacto com Abraão. Gênesis 17, verso 9. Obrigado pela água, me diaconisa. Assim diz a palavra de Deus: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e toda a descendência, no decurso das suas, o que, irmãos? Gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do povo, quebrou a minha aliança. É óbvio, irmãos, Abraão tinha aqui 75 anos, era um vovô. Mas quando Abraão teve o primeiro filho dele, fruto até do pecado, a ordem de Deus era que quando o menino nascesse, com 8 dias de nascido, deveria ser circuncidado. Todos entendem o que eu estou dizendo, e eu não preciso explicar. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês sabem o que é isso. Se você fizer o verso 23, diz que quando nasce Ismael, olha lá, tomou pois Abraão a seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho, e nem circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Ou melhor, corrigindo, Ismael aqui já era nascido, porque Deus fez essa aliança com Abraão depois. Mas a ordem de Deus foi clara, você viu aí, no 8º dia de nascimento de uma criança, esse menino, era só um homem, seria circuncidado. Eu creio, e em primeiro lugar que eu vou falar aqui hoje de manhã, que Deus tem um plano para a infância. A minha e a sua infância. E quando Deus circuncidou Abraão, meus irmãos, aconteceu algo fantástico nesse capítulo 17, se você observar. Deus mudou o nome dele. Deus mudou o nome dele. Verso 5 diz: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, pois pai de muitas nações te constituí. E depois, no verso 15, vai dizer que Deus muda o nome de Sara, que era Sarai e vira Sara. Tudo no momento da circuncisão. Então agora estamos falando de crianças. Eu acredito que quando nós somos crianças, o poder da palavra é muito forte em nossas vidas. E principalmente o poder da palavra de um pai e de uma mãe. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Quais são então as tentações que a criança está submetida? Das maldições que um pai e uma mãe podem fazer com ela. Você não presta. Você é um desengonçado. Você é uma moça estabanada. Você é um garoto chato. Você é burro. Porque perto da aliança da circuncisão, Deus trocou o nome de Abraão. Então Deus usou a palavra Abraão. O teu nome agora não é mais Abraão, mas Abraão. Toda pessoa que vem de algumas religiões, que eu não vou citar o nome aqui, religiões em que uma criança é consagrada ao inimigo, sabe? Muitas vezes uma criança é consagrada ao inimigo. Quando se torna adulta, portas de demônios estão abertas na vida dessa moça ou desse homem. E libertação dessa pessoa é difícil, por quê? Porque Deus deu aos pais uma autoridade, e esses pais com a sua boca foram em determinado lugar e consagraram essa criança a Satanás. Meus irmãos, mas o poder de Deus nos liberta de todo o pecado. Talvez você foi uma criança muito amaldiçoada por seus pais, mas o sangue de Jesus tem poder. Você precisa perdoar seus pais por terem feito isso e declarar na sua vida que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer, por que Deus criou a aliança da circuncisão com 8 dias de nascido? Porque antes do diabo chegar, Deus queria chegar na frente. Irmãos, é isso que eu quero dizer, que eu acredito que é isso no mundo espiritual. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Qual é o estado no Brasil
com o maior número de centros de religiões afro-brasileiros. Eu falei tão prolixo, né? Porque ele está gravando a mensagem, você está entendendo? Nós respeitamos os que seguem as religiões afro-brasileiras, mas nós queremos dizer veementemente, discordamos. Entendemos que a salvação não está em Oxalá, Exu ou qualquer outra entidade, mas apenas no Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Qual é o estado que tem mais grupos dessa religião? Qual é o estado, irmãos? Qual é o estado? Errado, não é a Bahia, não é o Rio de Janeiro, é o Rio Grande do Sul. Agora, para e pense. Por que o Rio Grande do Sul? Irmãos, porque Deus tinha um plano cristão para o Rio Grande do Sul, que Deus implantou há 150 anos atrás. Deus enviou para o Rio Grande do Sul alemães que eram luteranos, suíços que eram presbiterianos. Deus enviou para aquele estado, no fim da escravidão, protestantes. Mas essa turma não viveu o Evangelho. Olha só, Deus sempre chega com o plano dele primeiro. Eu quero consagrar o Rio Grande do Sul a Cristo. Como aquela igreja falhou, vem um outro plano, eu não vou citar o nome dele, mas você sabe que plano é esse.